Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ju Varela e hoje a gente tá aqui no nosso Papo Iluminado, um papo muito especial hoje. E esse papo, como vocês sabem, é sempre pra falar da consciência, pra gente se conhecer e pra gente encontrar esse lugar de paz e relaxamento interno. Então hoje eu trouxe duas pessoas muito, muito queridas e muito especiais pra falar com a gente um pouquinho sobre saúde, um pouquinho sobre autoconhecimento. E aqui a gente tem a Fê. A Fê, oi eu, gente. A Fê sou eu! Oi! Oi, Juliana! Gente, calma, estou nervosa. Fiquei um pouco nervosa. Vamos voltar aqui pro centro. A Ju, mentora em saúde holística, consegui? Sim, certíssimo. E a Fê do Escuta Ela, que eu sigo há muito tempo também, que trabalha muito autoconhecimento, muitas dicas. Então, bem-vindas, meninas. Eu tô muito feliz que vocês aceitaram. Ai, a gente tá super feliz, né, Fê? Super, muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada a vocês por terem vindo. E então hoje acho que a gente pode falar de muitas coisas, mas como todo programa começa com uma meditaçãozinha rápida, a gente vai para entrar nesse clima aí da conversa, pra gente trazer as informações mais importantes. Então convidar vocês pra gente fazer essa pequena meditação antes da gente começar esse papo. Então, como eu sempre falo, pra gente colocar um pouco da coluna mais ereta, o peito aberto. Inspirar profundo e completamente. Soltar pela boca. Soltar todo o ar. E nesse soltar do ar, a gente vai baixando nossa energia. Baixando os batimentos cardíacos, relaxando. Observando a nossa inspiração, a nossa expiração, observando os nossos pensamentos. E a gente vai inspirar pelo nariz profundo e completamente, sustentar o ar segurando por 4 segundos. Inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos. Solta em 4 segundos. Fica sem ar 4 segundos. Inspira. Segura esse ar. Expira. Sustenta sem ar. Inspira de novo. E agora a gente volta a inspirar e expirar normal. Se conectando com o nosso coração, nossos batimentos cardíacos. Alinhando o nosso coração com o nosso chakra laríngeo, com o nosso primeiro chakra, alinhando todo o nosso campo e nosso corpo. E sentindo o relaxamento do momento presente, na confiança e na entrega. Que a gente possa agora abrir os nossos conhecimentos para todos. Pouco a pouco vamos voltando, abrindo os olhos. Hello! Hello! Nossa, eu tô bem zen. Tá bem, gente? Relaxou? Muito. Foi bom? Foi De volta diferente, né? Ai, é 2 minutinhos que você baixa assim, ó. E eu acho que quando a gente que trabalha com autoconhecimento, a gente vai comunicar alguma coisa, quando a gente tem esse centramento pra comunicar, a gente consegue trazer mais do coração mesmo, né? Com certeza. Então gosto disso. E também pra incentivar as pessoas a meditarem, porque eu acho que é uma prática que mudou muito a minha vida. Eu acho que vocês meditam também, então a gente pode falar sobre isso. E, enfim, quero saber de vocês agora. Vamos falar muito. Estou animada. Então, bora lá. Com quem? Não sei nem com quem eu começo. Estou Começa com a Fê, ela tem um podcast. É.
então O jogo virou hoje. Normalmente eu tô mais acostumada a estar no seu lugar aqui entrevistando as pessoas. Agora, ser entrevistada vai ser mais desafiador, mas legal. Eu gosto também. Tenho várias perguntas. Ai, meu Deus, vambora. Então vai. Me conta então desse podcast, como é que é, como funciona, onde as pessoas acham, o que tem lá. Bom, eu falo olhando pra câmera ou olhando pra você? O que você Tanto faz, sentir. pros dois. Você fica à vontade. Um pouco você comenta Um pouco com pra o cá, público, um pouco com você, um pouco com a Ju. A gente Eu seria queria dupla. igual ela perguntar se tem que ser pra gente. câmera. Eu, tipo, Gente, chique. Eu já tô mentalizando, entendeu? Brincadeira. Vamos gravar aqui com a gente. Chique. Opa. Bom, eu tenho um perfil no Instagram, Uhum. um canal de comunicação que se chama Escuta Ela, onde eu trago reflexões, trocas, ensinamentos sobre autocuidado, autoconhecimento, um pouco de bem-estar, wellness, assim, né, no geral. E a partir desse perfil eu criei o podcast, que é o Escuta Ela Podcast, onde eu trago algumas pessoas também para conversar, para trazer uma nova perspectiva, um novo olhar para alguma coisa, algum assunto, mas sempre voltado para o bem-estar. As pessoas acham que o Escuta Ela seria ela, eu, mas não necessariamente sou eu. Eu acho que, né, eu tô lá falando, então é legal que você me escute, mas seria mais, assim, a sua intuição, a sua verdade interior. E claro que, por ser uma comunidade de 99% de mulheres, você também, né? A mulher e as outras também. Então, quando eu trago o podcast, né? A maioria são mulheres, é pra escutar a ela também, né? A outra. Então, é meio que isso. Hoje o meu trabalho é em comunicação, né? Eu tenho o perfil, o podcast, eu tenho uma coluna na Glamour, onde eu escrevo mensalmente alguns textos. Comecei num caminhar de desenvolver cursos, né? Workshop, palestras, e tô me entendendo também nesse universo. Ainda é novo, né? Eu entrei realmente de cabeça no Escuta Ela faz 2 anos, e é um eterno aprendizado, né? Mesmo que você tenha já entrado nesse mundo do autoconhecimento, ele é eterno, né? Sim, Você totalmente. sempre tem algo a aprender mais, e desenvolver mais, e se aprofundar, e estudar. Então, tô aí também descobrindo quem eu sou. Sim, e eu queria muito saber de vocês duas, assim, mas como que surgiu? Porque eu conheço o Escuta Ela faz muito tempo, e pra mim sempre foi isso, eu acho legal o nome, na real, porque me fez refletir muito, porque o meu é o meu nome, né, meu Instagram, porque o Escuta Ela te coloca já, o próprio arroba já te dá uma sensação de pertencimento ao projeto, assim, né, porque, tipo, não tá o seu nome lá, né, tá tipo, escuta elas, me vem muito isso, assim, eu acho Sim. isso muito potente, como marca mesmo, assim, e projeto e tal. Mas como que começou? Tipo, a sua jornada de autoconhecimento nasceu desse projeto? Ou, enfim... Ixi, maravilhoso essa pergunta. Ó, essa pergunta, cuidado, tá? Porque a gente tem um tempo ali rodando, entendeu? E aí, eu vou tomar um tempinho, mas tudo bem, eu vou dar uma resumida, tá? Conta pra Eu gente. sempre fui muito comunicadora. Meu sonho era ser atriz. Então, eu fazia teatro, eu amava estar em contato com as pessoas, transmitir, falar, sabe? Ser ouvida. E aí, quando eu tive que entrar nesse processo de entrar numa faculdade, fiz publicidade. E nesse meio tempo, ali de uns 19 anos, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Muitas. Mas, assim, muito fortes mesmo, sabe? A nível de... Eu não dormi sozinha por mais de 3 anos. Eu não saía de casa se não fosse acompanhada do meu namorado da época, ou os meus pais, ou alguém que eu me sentisse extremamente segura, porque a minha companhia solitária, assim, na minha solitude, passou a ser insuportável. Eu não conseguia ficar sozinha. E foi muito difícil, assim, entender o que estava acontecendo, porque eu sempre fui uma pessoa expansiva, eu gostava de ser comunicadora, eu gostava de, né, ser essa pessoa que representa a classe, sabe, assim? Então, me ver nesse lugar extremamente introspectivo, com muitos medos, com muitas inseguranças, foi muito difícil até de eu aceitar que eu estava passando por isso. E aí eu entrei num processo meu de terapia, de ir no psiquiatra, tomar remédio e tal, e teve um tempo de relutância, assim, por que isso tá acontecendo? Quando que isso vai passar, sabe? Eu perguntava pra terapeuta, mas quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Tipo, quantas sessões faltam? E aí ela falou, não sei. E eu falei, mas não é possível que você não sabe. Tipo, é mais 5, sabe? E pra mim era muito angustiante achar que aquilo ia durar pra sempre, porque eu achava, né? Até o momento que eu comecei a querer estudar mais sobre o que estava acontecendo comigo. Então, eu mergulhei em livros até de autoajuda, mas livros que também traziam
reflexões, traziam espiritualidade, traziam mensagens de autocompaixão, assim, e comecei a me interessar por esse caminho. Aí eu fui para outro tipo de terapia, que é o que eu faço até hoje, uma terapeuta que tem uma visão um pouco mais até budista, sabe? Uma visão um pouco mais oriental, que não tem nada a ver com religião. Ela não aplica a religião em você, ela aplica a visão de... Filosofia. A filosofia, né? Mas é tipo uma psicóloga ou é algo mais holístico? Ela é assim? terapeuta, mas ela é tipo formada em mindfulness, ela é formada em neurociência, sabe? Ela entende mais a fundo, mas ela é budista. Então, a forma dela atuar comigo tem essa visão mais oriental, Muito assim, legal. da vida. E aquilo me conectou muito. E foi ela que me apresentou, por exemplo, a meditação. Falou, você precisa meditar. Eu, que saco, o que é isso? Meditar, né? Muito difícil, eu não consigo. Mas aí eu comecei com ela esse processo. Ainda mais pra quem não tá aguentando a própria companhia. Você fala, Sim. Medita. Pois é, foi muito Fica difícil. pelo amor de Deus. Mas ela me ajudou muito, tá? Sabe? Ela pegou na mão, eu não fazia sozinha, eu fazia durante Guiada. o momento da terapia, eu fazia com ela. E aí teve um momento específico, acho que foi 2018, que eu fui fazer uma viagem com a minha mãe. E aí, nesse momento, eu já tava há 3 anos vivendo tudo isso. E há 3 anos sem dormir sozinha, me sentindo muito dependente das pessoas e tal. E nessa viagem, eu decidi que eu ia ficar 4 dias sozinha. Tipo, mãe, vou fazer uma viagem dentro da viagem, sabe? Vou fazer uma mini viagem minha e voltar. É que assim, pra muitas pessoas isso é o básico, assim, não é nada. Pra mim, foi assim, a vitória pessoal, o desafio da minha vida, sabe? Demais. Tipo, ficar 4 dias sozinha e eu acabei indo pra uma ilha que não tinha sinal, que não tinha nada, sabe? Eu só tinha Pra onde Wi-Fi. que foi? Ai, foi pra Grécia. Ai, chique! Coitada. eu nem gosto de falar por isso, porque, tipo, fica meio... Foi meio chato, né? Tipo, fica meio... Ai. Não, mas eu perguntei por conta de... Não, imagina. Acho que, gente, posso falar isso também? A gente tem que honrar a nossa história, né? Eu tinha muita vergonha de umas coisas assim também, mas, tipo, é quem a gente é, tipo... Como aconteceu, né? E é o que aconteceu, mas eu perguntei não por isso, por causa de astrocartografia Ai, sim, e pode tudo ser. mais, Eu né? nunca Tipo, fiz. Exato, eu ia ficar mas curiosa, parece. por que esse lugar, tipo, né, um momento tão marcante na Foi. Grécia, sabe? Foi. Eu pesquisaria. E foi muito legal, porque eu até tava ali próxima, mas eu escolhi ir pra lá porque eu queria ter essa visão dos deuses, sabe? Tipo, ir pra Acrópole, sentir essa energia, assim, né? Que é E o muito berço da histórica. civilização, né? Então Exato. também é muito interessante. Não, isso, e o né? mais Simbólico mesmo, Super, né? super. Tipo... E aí, eu fiquei um dia em Atenas, lá na Acrópole, e aí essa ilha que eu fui chama Milos, que é um pouco... Não é o roteiro convencional, assim, da galera, né? De ir pra, sei lá, Santorini, Mykonos, tipo... Não é. Então, e Milos é muito pequena. Não tem placa, quase. Tipo, não tem sinal em lugar nenhum. E Milos é a deusa do amor, né? É a Vênus de Milos, né? Que foi encontrada lá, por isso, aquela estátua. Sim. Se eu tô falando bobagem, vocês me desculpem, mas eu acho que Vocês tá? pesquisem, mas é por aí. mas Dá um por aí. Google, se não for, perdão. Enfim, mas isso essa parte não é tão relevante da história. Mas eu fiquei esses dias sozinha. E eu lembro de postar no meu perfil pessoal uma foto minha viajando e tal, num lugar muito lindo. E eu contar, tipo, gente, essa viagem, pra mim, é muito além até de um lugar bonito. Tá sendo uma realização muito grande por conta disso. E me abrir, porque até então, até amigas muito próximas não sabiam de tudo que eu tava passando. Porque eu não falava, eu me sentia muito estranha, sabe? Eu me sentia muito sozinha nesse processo. Nem você tava entendendo, Nem eu né? entendia. Eu falava, como que uma pessoa tão jovem, sabe, tem medo de ir pra festa, tem medo de, sabe, dormir na casa da amiga, tem medo disso, tem medo daquilo. Ninguém se sente que nem eu. Eu tô muito sozinha nisso, então eu vou ficar quieta, porque E ainda também, zoado. tipo, isso, eu tenho tudo, eu tô viajando, eu tenho namorado, né? Eu tô, tipo, tudo bem externamente, como que eu posso estar me sentindo desse jeito, tinha né? isso também, essa cobrança de por que você tá reclamando, sabe? Por que você tá se sentindo assim? Você tem tudo que você quer, você tem ali um parceiro, você tem uma família, você tem um lar, uma viagem, você tem tudo. Por que você tá se sentindo tão mal? E quando eu compartilhei isso no meu Instagram pessoal, muitas pessoas que eu até conhecia ou em volta vieram falar comigo. E a maioria por direct, ninguém comentava, sabe? No post era tudo lindo. E aí no direct vinha, não acredito que você tá passando por isso, porque eu também já passei por isso. Porque isso, porque aquilo, né? E aí eu comecei a perceber que, poxa, eu não tô tão sozinha assim. Tem pessoas que também se sentem
né, parecida, que também lidam com a ansiedade de uma forma que tá sendo muito desafiador. E aí eu comentei com a minha terapeuta, eu comecei a gostar de falar sobre isso. Falei, tá bom, mas não dá pra eu ficar só falando sobre a minha perspectiva, eu quero entender mais a fundo. Aí, em 2019, eu entrei numa pós-graduação, de psicologia positiva e ciência do bem-estar. E aí, nessa pós, eu me encontrei muito, me identifiquei muito, assim, com as matérias, porque ele é bem holístico, assim, né? Tem bem um pouco de cada matéria. Então, a gente tinha matérias mais de neurociência, tinha as matérias de até liderança positiva em organização, mindfulness, tinha um pouco de tudo. E eu falei, quero abrir um lugar pra falar sobre isso, pra trocar. Sim. Na época, eu trabalhava de freela, como redatora, não tinha nada a ver com isso. E aí, no dia 2 de janeiro de 2020, que era meu aniversário, eu lembro de estar sentada, assim, na cama, e um caderno, e eu falei, esse ano vai ser diferente pra mim, assim, eu quero melhorar no meu trabalho e tal, eu quero fazer até um portfólio das coisas que eu faço. E eu vou criar um perfil separado para o meu pessoal, onde eu posto a minha vida, minhas coisas, minhas amigas, e um profissional onde eu poste essas coisas que eu tô aprendendo. Mas, assim, sem pretensão de que aquilo fosse virar meu trabalho. Era mais um compartilhar, sabe? Uhum. E eu lembro... E aí, o nome do Escuta Ela veio desse momento, nesse dia, que eu falei, eu preciso de um nome. Né? Eu preciso de um nome diferente. Aí, comecei. Inner Spirituality. Eu amo. Sabe? Qual o nome em inglês? Go with the flow. Go with the flow. E umas coisas assim. Aí, eu falava, mas não... Gratitude, love. E aí, eu assim, não tô sentindo. Tipo, não vai dar. Não é isso. Não é isso. Não é. E aí, eu fechei o olho e comecei a repetir assim, escuta a sua intuição. Escuta a sua intuição, escuta a sua intuição, escuta a sua intuição. E eu repeti isso tantas vezes, assim, eu quase que entrei numa meditação falando escuta a sua intuição. Um mantra. E uma hora, a palavra intuição virou ela, né? A intuição, ela. E aí, eu, de repente, me vi repetindo, escuta ela, escuta ela, escuta ela, escuta ela. E aí, eu falei, acho que é isso. Tipo, acho que esse é um bom nome. Que demais. E aí, eu criei. E aí, assim, eu comecei sozinha. Ainda faço basicamente tudo sozinha dentro do perfil. As artes, tudo com um aplicativo de criança ali, eu É maravilhoso, eu já vi, não é incrível. É a letra dela mesmo. Então eu escrevo cada um à mão, assim, né? Mas é o quê? O iPad Pro? Não é o Pro, é o mais antigo, assim, é o mais antigo que eu tenho. Com o dedo? Não, eu comprei a caneta. Eu só comprei a caneta, baixei esse negócio e falei, vai ter que ser desse jeito. Mas aqueles negócios que tu fazes assim, é com o dedo, né? Tipo que tu fazes uma espécie de uma onda. Não, é com a caneta. mesmo. Tá. Tem, tipo, ali várias opções. Mas é ela que faz. Isso Mas a sua letra é muito bonitinha. Obrigada. Então, era o que eu tinha. Artista, né? Tipo assim, é o que eu tinha. Eu falei, ou vai ser essas letras do Canva, ou vai ser eu. E assim, eu tinha essa mania de escrever post-it pra mim. Ainda tenho. Meu espelho é cheio de post-it. Eu escrevo, você é linda, maravilhosa, eu consigo. Eu amo. Eu sou incrível. E eu escrevia algumas coisas pra mim e colava no espelho. E eu queria que fosse esse mesmo feeling do tipo, eu tô escrevendo um bilhetinho pra você, sabe? Então, meio que foi indo desse jeito. E aí, hoje, a gente tá, né, em 2023. Já faz mais ou menos... Vai fazer 3 anos, porque foi em fevereiro que eu lancei realmente o perfil. E se tornou, assim, o meu trabalho. Se tornou 100% da minha vida hoje. Cresceu pro podcast, porque eu tinha essa vontade também da comunicadora em mim, de conversar com mais pessoas. E os projetos foram vindo, sabe? E tô aí, tipo, descobrindo ainda os possíveis caminhos, mas o Escuta Ela se tornou uma comunidade muito linda, sabe? Pessoas muito maravilhosas, tipo a Ju, que saíram de lá mesmo. Vocês se conheceram de lá. Eu sou escutela. Ela é escuteller. Eu escutei ela, raiz. Eu fui assim, né? Eu tava escutando a Fê e tava pensando assim, nossa, que loucura, né? Ela em janeiro de 2020 pensou... Este ano vai ser diferente para mim. Ela não imaginou que ia ser diferente para o mundo inteiro, né? E eu sinto que eu cheguei no escuta. Eu já segui as café, na verdade, desde 2019, talvez. A Fê pessoal. Fê pessoal, porque já era um pessoal. Eu lembro que eu escutei algum podcast que tu participaste, que eram umas meninas. Antigamente. Exato. Então eu cheguei nela através desse podcast, que era um podcast de meninas, meio que falando de relacionamento e tal. E eu estava basicamente me separando, então foi assim de alguma forma que eu cheguei nela. E aí quando ela
falou do Escuta Ela, eu cheguei no Escuta Ela e foi a pandemia. Então eu lembro que o Escuta Ela se tornou muito uma rede de apoio e eu sentia isso nas pessoas também que estavam seguindo e estavam participando, porque foi isso, foi de repente todo mundo só queria algum colo. Exato. Ai, que lindas. Um colo. E era muito isso, eu estava sozinha, eu tinha acabado de me separar, assim, olha que curioso, tu foi janeiro, disseste, não, vou começar uma vida nova, nanana. Em janeiro eu me separei. E eu não sabia, sou portuguesa, né? Pelo sotaque dá para ver. Será? Talvez eu seja nordestina, não sei. Mas enfim, mas eu sou portuguesa, né? Então quando eu vim para cá por causa do meu ex. Então quando eu me separei, houve ali um momento em que eu tive dúvida se eu ficava ou voltava para Portugal, né? E eu peguei um Airbnb, então assim, já entrando no tema de autoconhecimento, né? Um Airbnb para eu poder me entender. E foi ali que começou o seu projeto? Não, isso já estava antes, mas ali houve um momento assim de tipo, talvez eu fique aqui no Brasil, talvez não, então assim, deixa eu pegar um Airbnb e ver o que é que vai dar. E aí veio a pandemia. E de repente eu estava sozinha num Airbnb em São Paulo, por mais que eu já estivesse em São Paulo há 7 anos, então já estava tipo bem estabelecida, mas assim, o que me trouxe aqui não era mais o que me fazia ficar aqui. Então ali é um super momento, assim, foi um retiro forçado, muito difícil, de o que é que eu faço, e inclusive eu tinha vindo também de crises de ansiedade, e tive crises de ansiedade, né, obviamente durante a pandemia, e inclusive também precisei de ajuda, já fazia terapia, mas chegou um momento em que eu não consegui mais, eu tive que procurar psiquiatra também. Na pandemia, o seu auge de ansiedade foi na pandemia? Sim, sem dúvida alguma, porque era muito esse lugar de estou presa no Brasil, as fronteiras estão fechadas, se acontecer alguma coisa à minha família, o que é que eu faço? E Portugal estava fechado também? Estava, houve um momento que estava, a minha mãe sempre uma fofa, sempre me acalmava, sempre me dizia... Em última análise, tu consegues vir, sei lá, com militares, tipo, acho que existe uma espécie de ajuda para portugueses que queiram voltar, então não estava tipo a Austrália, por exemplo, que efetivamente fechou fronteiras, então não entrava ninguém, mas também não saía ninguém. A Austrália foi puxado. Foi muito puxado. Eu conheço alguns portugueses que ficaram lá e assim, não saíram. Né? Não saíram, então ficaram tipo 2 anos sem ver família. Sim. Não, porque eu morava em Barcelona nessa época e foi bem de boa lá, foi muito mais de boa que aqui. Muito mais. Tanto que eu vejo foto de 2020, aí eu falo, gente, nem foi tão longa a pandemia, em maio eu já tava na rua aqui saindo. Nossa, aqui foi muito difícil. Foi mais difícil. Então, assim, para mim foi muito isso. E o Escuta Ela chegou desse lugar, aí eu, obviamente, ficava ali, sei lá, em algum momento eu respondia a um story dela, mas assim, achando, não vai responder, né? Tipo, sei lá, quantas mensagens não será que esta influencer recebe? Sabes? E ela respondeu super fofa. E a partir dali eu disse, que fofinha e tal. Comecei a gostar mais dela, obviamente, então fica a dica para os influencers, respondam as mensagens. E aí, beleza, a gente continua a conversar ali, então eu senti... E ela é muito vulnerável, a gente é muito parecida em muita coisa, então eu me sentia muito... Me identificava muito, né? E eu acho que nesse processo de autoconhecimento e de vulnerabilidade, dar mão a alguém é muito importante. Seja a sua amiga, seja um influencer, seja... Essas trocas fazem-nos sentir exatamente isso que tu disseste daquele teu post. Cara, não estou sozinha. Tem gente passando por coisas parecidas, sentindo coisas parecidas. E tem solução, né? Sim, tem um caminho. Tem um caminho. Eu comecei a escutar ela com uma frase na minha cabeça de... Eu não quero que ninguém se sinta como eu me sentia nessa solidão das emoções, sabe? Sim. De achar que ninguém... Essa era profunda a minha sensação. Ninguém entende o que eu tô passando. E aí eu descobri que, muito pelo contrário, até mais gente se sente como eu tô do que ao contrário, né? Infelizmente, o Brasil é o país com mais ansiedade no mundo. Sim. E assim, eu não falei... Depressão também. Depressão também. Mas a minha história foi exatamente igual. Eu passei exatamente a mesma coisa. Umas crises de ansiedade que eu suava frio, era físico já, passava mal, o coração disparado, travava, meu corpo travava assim, ó, ficava paralisado. E tipo assim, meu namorado do lado, eu não conseguia falar pra ele. Eu não conseguia contar pra ele. Ele do meu lado, eu assim, ó, contorcendo de pânico, assim. E ele tá tudo bem, eu... É porque ninguém nos ensina, né? Que é normal. Que isso pode acontecer, em primeiro lugar. E que é normal. E o que é isso, né? Porque, tipo, é uma sensação física, é mental, é emocional, é um bloqueio. E da onde vem, né?
O que você faz a partir daí? Qual é a raiz disso? E vai buscar ajuda e tem os preconceitos com psicólogo, com psiquiatra, com remédio, com tudo isso. E aí você foi buscar ajuda? Sim, aí eu já fazia terapia, mas aí as minhas ansiedades estavam, né, a ir para um lugar que não era funcional mais, né, e aí também foi uma resistência minha, porque nessa altura eu já trabalhava como mentora, né, então já trabalhava como mentora, já atendia pessoas, então já estava nesse lugar que eu achava que estava tudo resolvido. E você se cobra, né? Como é que eu tô sendo mentora e tô passando por isso? Não posso mais, tô blindada, né? Exato, e era tipo assim, cara, mas eu como tudo, como direitinho, eu faço exercício físico, eu durmo bem, eu sou uma pessoa alegre, tive uma infância feliz, tipo, eu sei meditar, eu estou fazendo as meditações. Como é que eu estou sentindo isto? Porquê é que eu estou sentindo isto? Como é que eu consigo sair daqui? Então foi muito difícil. Eu lembro sempre desse dia, assim, que a minha terapeuta ficou... Não, Ju, acho que você tem que procurar ajuda. Tipo, vai ficar tudo bem, mas vai-te ajudar. E ela sempre dava esta imagem que eu... Até para às vezes para clientes, e a maioria das minhas clientes tem ansiedade, umas mais graves, outras menos, mas assim, é meio que... eu acho que a doença do século, assim, de verdade. Sim. A pandemia acho que foi mais da ansiedade, talvez, do que todo mundo COVID. tem, assim, as pessoas não olham, não procuram ajuda, não falam, e sobretudo homens, eu sinto mais isso. Essa resistência de procurar ajuda, não procuram, as mulheres é mais fácil. Mas eu lembro dela dar essa imagem que eu acho muito interessante, que ela dizia, Ju, tu estás com um carro que tem uma roda na lama e ela está girando em falso, não é? Ela já está girando em si mesma, ela não está saindo do lugar. A medicação só vai fazer isto ao carro. O carro vai andar. A estrada em si... e ela nunca falou isso, mas eu acrescentei isso, então isso meio que eu tomei essa imagem para mim. A estrada, ela vai continuar sendo uma estrada de terra cheia de buracos. E tu vais cair nela, e vai demorar, e vai ser lento, vai ser penoso também às vezes. Mas o caminho é em frente, você está indo em frente. Eu acho que essa é a grande diferença, né? De quando, para mim foi isso, a medicação, cara, só me deixou num lugar onde eu ainda tinha ansiedade, não é que eu deixei de ser eu, deixei de sentir as coisas, sentia igual, só que não era paralisante. Essa era a diferença. Quando eu tinha as crises de ansiedade, era paralisante. Ali deixou de ser e era só olhar, estou com ansiedade, e porquê é que eu estou com ansiedade? O que é que está acontecendo na minha vida hoje que eu preciso de olhar? E o caminho é feito na terapia, né? O caminho é ali que a gente vai ganhando as ferramentas e tudo mais, e foi assim, para mim, eu tenho uma história, pelo menos, muito positiva, em que eu consegui tirar a medicação. E eu lembro também da vez que a minha psiquiatra falou, Ju, a gente vai tirar a medicação, que era uma dose baixa, então assim, felizmente não tive nada assim muito sério, digamos. Muito sério, obviamente, para mim, mas não era um diagnóstico assim, de um transtorno extremamente grave, era só uma coisa para ajustar. Mas eu lembro dela, quando foi-me dar a alta, né, ela disse, olha, os meus pacientes normalmente temem muito este momento. Porque nesse momento eles dizem, cara, agora sou só eu comigo. E eu não sei se eu dou conta. E aí o que ela respondeu foi, o caminho que você percorreu na terapia, ninguém te tira mais. Não tem como você voltar atrás. Então assim, fica muito tranquila, está tudo certo. E eu disse, beleza. E foi o que aconteceu. Eu realmente nunca precisei voltar atrás. Eu enxergo isso da terapia, assim, é tipo aprender a ler. Você pode passar muitos anos sem ler, mas se você bater o olho, você já sabe. Você tá aqui. Entendeu? As ferramentas estão lá, né? Gatilho, você sabe. Ou até andar de bicicleta, assim, você pode ficar muito tempo e você vai andar, mas você vai voltar. Tá no seu corpo já, sabe? Você já aprendeu. E, assim, e aí, nisso do ciclista, por exemplo, o maior ciclista mais bam do mundo, ele também cai. É lógico. Sabe? Então, não existe esse lugar de tipo, agora eu saio da medicação, agora eu sou perfeita. Agora eu tô no caminho do autoconhecimento e tá tudo lindo. Bala. E eu não posso, como que eu vou ser mentora de alguém se eu cair nesse lugar? E o lance do remédio, pra mim, eu sou fascinada por todo tipo de fitoterapia, remédio com plantas, ervas e tal, acho incrível. Mas eu acho que se o remédio existe, ele é pra ser usado. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? De você não virar e falar assim, eu vou só usar fitoterapia e abdicar, tô com um câncer absurdo, mas não vou usar remédio. E eu acho que, tem a oportunidade de você se curar, vamos usar. E uma vez uma terapeuta minha me falou uma coisa que eu achei muito interessante, ela falou, cara, quando a gente tá
numa crise de ansiedade, de depressão, e nossos líquidos, eles estão mais baixos. A gente não tem como meditar, a gente não tem como acessar essa frequência de bem-estar, porque a gente tá com uma deficiência física mesmo, né? E aí, quando você toma o remédio, ele te coloca nesse outro lugar pra você conseguir começar a acessar a raiz Sim, dessas questões. Exato. Né? Então, às vezes a gente tem todo esse tabu com o remédio, e na real ele é uma ajuda, ele é uma terapia 100%, também, né? 100%, exatamente. Nossa, Eu acho que o caminho é só. Eu sempre digo isso assim: não depender do remédio, usar ele como uma ferramenta, como uma Exato. bengala. Exatamente. Né? Ele te ajuda a ficar em pé, mas o caminho é esse todo que eu, a Fê, tu, enfim, que a gente tenta a toda hora percorrer e saber que é eterno. Sim. Porque a toda hora a gente se conhece mais, a gente entende os nossos limites, nós também transformamos, né? Mudamos quem nós somos, então às vezes aquele limite que era aceitável ontem, hoje não é mais, amanhã vai ser outro. Sim. Então é essa constante atualização do sistema. Total. Que no fundo é isso assim, que eu sinto que acontece. Agora a gente continua a sentir ansiedade, raiva, tristeza. E como se momentos- lida, Que né? bom também a gente continuar sentindo tudo, né? Óbvio. Do que ficar anestesiado e eu não quero Bom, sentir nada. Não lógico. quero, a gente acha, eu não quero nunca mais sentir ansiedade. A ansiedade é super importante em certos Lógico, limites. Ela que também sim. delimita limites, né? Ela Total. põe ali a nossa segurança, né? E ela te mostra o que você tá pensando no Sim, futuro, aonde sim. que você tá com a cabeça, aonde que seus Não, pensamentos a preocupação estão. tem isso, né? A preocupação é algo que nos distancia dos animais, né? Poder projetar, né? Os animais estão ali. A cocada está lá, de boa, em Caraíva, né? Tipo, ela não tem preocupação nenhuma. Tipo, a comida, inclusive, chega para ela. Nós não, nós temos que projetar, tipo, bom, eu tenho aquele voo, por exemplo, tenho um voo amanhã, eu tenho que fazer a mala, eu tenho que não sei o quê. Isso é que nos fez poder, né, construir. Isto é uma projeção, né? A mesa. É uma projeção, não existia. Existia na cabeça. Então a gente, como civilização, como animais pensantes, a gente conseguiu, através da preocupação, projetar coisas. Sim. Então a preocupação, sei lá, se você tem a preocupação que é funcional e a preocupação que é disfuncional. A funcional é essa, é aquela que te leva para a frente. Então tá, eu ganho X por mês e eu tenho que pagar estas 5 coisas. Tá, eu vou então tirar isto, quanto dinheiro é que eu tenho, tal, posso jantar fora, não posso jantar fora? É Posso... terreno, né? É, exatamente, é tipo, é isso. E a partir do momento em que tu resolves essa preocupação, está tudo bem. Tá, beleza, tenho noção, posso jantar 2 vezes fora este mês, posso fazer isto, não posso comprar este ténis, está tudo feito. Agora, quando a preocupação não tem solução, que é eu estou-me preocupando com algo que eu não tenho controle, que não está Não tá na minha mão, né? Vai que alguém morre, por Exato, exemplo. exato. Aí, cara, ela passa a ser disfuncional e é isso, tu entras nesse looping, é aí que tu entras no looping. Por isso que eu acho que a meditação, pra mim, ela é realmente a raiz de tudo, assim, porque ela é o único lugar que você consegue acessar esse discernimento, de olhar para suas questões quando você tá nesse estado já, né? Que você não tá lá no buraco, porque lá do buraco a gente não consegue ver nada além do buraco. Mas quando você consegue estar nesse lugar já de um pouco mais de clareza e você medita, você fala assim, tá. Essa preocupação, uma preocupação criativa, útil, né? Que vai me trazer Isso. um bem-estar pra viajar amanhã com tranquilidade? Ou é uma preocupação de, tipo, se alguém pegar Covid, e aí? Que eu não tenho controle nenhum do vírus, nem da pessoa, nem de nada. É tipo se distanciar um pouco do pensamento e conseguir acreditar naqueles mais... É escolher quais você vai acreditar. Porque eu sinto que a ansiedade também tá na gente acreditar em tudo que a nossa mente traz. Sim, né? Você... sim. porque... Ai, mas eu vou vir aqui pra gravação, mas e se a Ju não gostar da minha roupa? Mas e se ela fizer isso? Se ela sei lá o quê? E se eu falar Sim. coisa errada, né? E aí eu vou acreditando naquilo que eu tô pensando e vou tornando aquilo verdade dentro de mim. E aí o a crescimento ação... cresce, né? E aí o pensamento mais emoção vira ação. Que aí eu começo a pensar, ei, a Ju não vai gostar de mim. Aí eu já começo a sentir aquele peso, aquele você já medo, conforto. né? Aquela coisa, ela não vai gostar de mim. E aí aquilo vira ação. Eu já chego aqui, como? Já chego meio defensiva. na defensiva. Até agressiva, eventualmente. E Agressiva, você começa a exato. atrair, já entra um monte de outras coisas. Acho que a chave que virou pra mim foi quando eu consegui distanciar do pensamento e falar, tá, calma. Essa história que eu tô contando na minha cabeça, ela é verdade? Ela é realmente possível ou eu tô aqui ruminando que isso pode acontecer? Acho que eu não vou acreditar nessa história. Acho que eu vou viver agora. Agora eu estou me arrumando, sabe? Assim, não vou. Agora eu não estou lá no estúdio, eu não encontrei ninguém, eu estou aqui. Né? Então, ter esse descolar, assim, de
Eu gosto de... Minha terapeuta também me ensinou a olhar como se eu estivesse sentada numa sala de cinema sozinha e a tela são meus pensamentos. E não mergulhar em não pensar todos. o pensamento. Eu adoro essa frase, assim, não pensar o pensamento, né? Que é o que a meditação no fundo é, porque a mente é pensante, então a gente vai pensar sim. Ela não vai parar, né? Não vai cessar, mas é isso, é tipo aquelas nuvens no céu passando. E ela é magnética, ela é um imã, então o pensamento que você der força, ele vai atrair mais e mais e mais. Isso é uma coisa muito legal, né? Que a neurociência tem explicado que o poder do pensamento, né? Então quando a gente fica nesses pensamentos negativos, tipo, torna-se a nossa realidade, né? E, inclusive traz doenças físicas, né? E o contrário, a mesma coisa. Então isso é boa notícia. É que a gente pode tentar treinar a nossa mente para pensamentos positivos. E aí, obviamente, vamos ter uma vida mais positiva, mais saudável também, porque a nossa genética está automaticamente relacionada ao nosso pensamento. Então, corpo, mente e espírito, sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar dessa forma holística para nós mesmos. Total. Mas isso que a Fê falou, assim, eu lembro que no meu auge de crise de ansiedade, assim, eu lembro de um dia, 2 vezes, na real, foi uma crise, eu me olhei no espelho, eu falava, tem uma voz que fala A, tem uma voz que fala B, que eu tô ficando louca, tipo, o que sou eu? Quem sou eu? Eu lembro de, tipo, me olhar no espelho e ficar desesperada, porque eu acho que eu acreditava tanto nos meus pensamentos que tudo que eu falava era real, e eu falava assim, mas tem uma voz que fala uma coisa e a outra voz fala o oposto, tipo, o que é verdade aqui? Eu lembro dessa angústia, esse desespero de não saber no que acreditar. E a meditação, ela me trouxe essa paz por isso, porque quando eu entendi que a mente ia pensar e que a mente... E, tipo, quando você vai observando a mente, meditando mais, você capta pensamentos de outras pessoas. Sim. Então, assim, se você tá acreditando em tudo que você tá pensando, é enlouquecedor mesmo. Total. É enlouquecedor. Tem um conto que eu li num livro que era dos nativos americanos e tal. E tinha um senhor e o neto. E aí o senhor falou que dentro de mim existe uma eterna briga, uma eterna guerra entre 2 lobos. Um representa toda a bondade, todo o amor, todo o respeito, toda a autocompaixão, tudo aquilo que me faz muito bem. E o outro lobo é todo mal, toda angústia, todo medo, toda ansiedade, toda tristeza. E eles estão em constante briga. E aí o neto pergunta, tá, mas quem ganha essa luta? E ele fala, quem você alimentar. Ah, fiquei toda arrepiada, é lindo. É o lobo que você alimentar, vai ganhar, que vai ter mais força. Né? Isso. Então, é isso, assim, de você conseguir ter o poder de decisão, né? De onde você vai acreditar. Qual pensamento? Ele não vai... Os pensamentos negativos, eles não vão parar de vir. É natural, e eles são importantes, porque eles fazem a gente... não sair à noite num beco escuro e sair, sabe? Ser morto por um animal, né? Você se protege. Sim. Os pensamentos negativos são importantes porque eles também nos protegem. A gente tem isso. Inclusive, o nosso cérebro, ele tem esse acionar instintivo de acreditar mais no negativo para justamente se proteger. Para sobreviver. Né? Animalesco mesmo. Mas a gente tem esse poder de decidir, né? Eu vou acreditar nisso, eu não vou acreditar nisso, eu vou seguir aqui, sabe? Eu vou respirar e eu vou me desconectar desse pensamento. Assim, eu vou deixar ele... Voltar pro presente, né? Eu vou voltar pro presente. É o que tá acontecendo agora. Né? A Brené Brown também, que eu amo de paixão, minha musa maravilhosa. Ela fala assim, a história que eu tô contando. E aí ela fala pra mim mesma, a história que eu tô contando é essa. Tipo, no ano passado eu fui viajar com a minha melhor amiga e várias amigas dela. E aí teve uma festa que ela tava, né, bebeu e tal. Calma, essa história é verdade. É verdade. É sua. É minha. Essa história é minha. Não é nenhum nativo americano, não é nenhum conto. É da super Fê, é da Brené Brown. É by me mesmo. E aí, a gente tava nessa festa e eu não bebi nada. E ela bebeu e tava super animada, tal. E as amigas dela estavam mais no clima dela. Só que aí, de repente, no meio da festa, eu comecei a me sentir extremamente excluída. Nossa, porque... A minha amiga não tá mais gostando da minha companhia, sabe? Ela não tá gostando mais da minha companhia. A companhia das outras são mais legais. Acho que as outras têm mais a ver com ela do que comigo. Tal. E aquilo começou... Eu tomei aquilo como tanta verdade que eu comecei a, tipo... A minha energia começou a baixar, assim, na festa, sabe? Eu falei, acho que eu vou embora. Tipo, eu não tô na vibe, nananana. E voltei. A gente tava viajando. Voltei pro hotel quase que sozinha, sabe? E aí eu tava triste. Falei, calma, vamos lá. Eu vou escrever num caderno. A história que eu estou me contando é... E aí eu contei. A história que eu tô me contando é que a minha amiga não gosta mais de mim, porque isso, aquilo, e as outras amigas, elas são muito mais legais, não.
Aí eu li de novo a história que eu contei e falei, mas essa história não bate. Tipo, a minha amiga que me convidou, a gente é amiga há muitos anos, sabe? Não tem nada de errado. Ela só tá numa outra energia neste momento com aquelas amigas. E eu não estava, porque eu não bebi e a gente tava diferente. Ponto. Esse é o fato. Né? Esse é o fato. Sem a emoção, sabe? Tirando a emoção do... Que a gente o vitimismo também, e o vitimismo. Né? De tipo... Ai, coitada de mim, né? Aí eu olhei pra essa história que eu tava me contando e falei, essa história não é verdade. Isso de escrever é uma grande dica, né? Muito. Escrever. Eu sou, assim, a fã da escrita. É sempre a ferramenta que eu digo para os meus clientes usarem. Porque é muito isso. Quando a gente escreve... Parece bobo para quem nunca fez. Talvez diga tipo, nossa, mas como é que isso vai me ajudar? Mas, cara, se calhar você tem pensamentos e sentimentos que você nem tem consciência, assim, na real. Quando a gente coloca no papel, a magia... Assim, você não tem que ser o Shakespeare, a tá? magia acontece. Tipo, às vezes as pessoas dizem, mas eu não escrevo bem. Não escrever interessa, é para ti. Escreve o que é que estás a sentir, o que é que está rolando. Não tem que fazer sentido, não tem que nada. Ninguém vai ler. Então, assim, sem pensar em julgamento possível. Sim. É tipo, escreve... Porque nesse momento de escrita pode rolar isso que a Fê falou, que eu acho lindo, que é quando a gente olha e diz... Você cai na real, né? Cai. Ou você sai encontra desse soluções, por exemplo. E o mais legal, tipo assim, o meu trabalho, né, que eu tava contando pra vocês, de aquarela e desbloqueio criativo, eu também uso muito com a escrita, né? E eu trabalho com a meditação, mas eu tenho um lado mediúnico muito forte. Inclusive, o meu despertar espiritual veio muito de desmaio. Então, eu tinha ansiedade e desmaiava. Caramba. E desmaiava. E a Wandinha, que faz parte do projeto, ela é uma vidente, eu frequentava lá, ela fazia muitas leituras pra mim, ela falava assim, Júlia, sua mediunidade, você precisa desenvolver, senão você vai ficar desmaiando. E eu desmaiava muito. E desmaiava na SPM direto. Muito. Ia de ambulância, desmaiava muito. E aí, enfim, eu fui renegando e tal. Mas, de qualquer maneira, todos nós temos... não sei nem por que eu falei isso, porque eu queria falar outra coisa. Mas, enfim, o meu projeto de desbloqueio criativo e aquarela, ele é sobre você trazer informações do seu eu superior através da escrita e da aquarela. E você faz isso através da meditação. Então, você se conecta com a sua emoção, você coloca ela pra fora, e aí você liberando ela, você começa a acessar o seu eu superior e as informações mais sagradas, né? O tal do lobo do amor, e a gente começa a receber orientação mesmo, orientação divina. Sim. Então, eu acho muito legal isso, porque todos nós temos esse poder. Vocês já leram aquele livro da Julia Cameron, que chama... Sim, que é maravilhoso. O Caminho do Artista, das páginas matinais e tal. Morning Pages. Amo. Então eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre você escrever e dar espaço. Porque quando a gente tira a mente, por isso o desbloqueio criativo, né? Porque quando a gente tira a mente, existe esse lobo do amor que a gente nem conhece. Porque a real é que a gente tem essa luz interna, esse amor, um conhecimento, né, de muitas outras vidas que a gente carrega, sabedoria de vida mesmo, e a gente vai sucumbindo tudo isso com as crenças que a gente vai sendo imposto a vida inteira. Crenças de outras pessoas, né? De outras pessoas e que a gente vai validando. Completamente. E as nossas próprios pensamentos e pensamentos das pessoas que estão ao redor e a sociedade, expectativa familiar e tal. E a gente sucumbe todo esse potencial, né, que a gente tem. E eu acho que a escrita, a arte, tudo isso, ela abre esse caminho pra gente e ela traz informação mesmo. Tipo, eu pego os meus textos, né, de escrever emoção, é muito engraçado, porque eu começo assim, xingando ou chorando, tipo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí, tipo, é muito engraçado, porque depois que eu escrevi todo o meu drama, aí começa o meu ser superior falando. Então, tipo, é o drama, aí parece que, tipo, eu entendi que é um drama, que nem você falou. E aí depois vem, então agora relaxa, confia, tá tudo bem, para de ser mimada, tá tudo certo, né? E aí eles vão, tipo, me falando de uma maneira amorosa, tipo, não precisa, né, de tudo isso, assim, sabe? Então, eu acho que a arte, ela é, assim, pra mim inclusive, gente, isso aqui não é sujeira de tinta, por favor. Não dá pra ver. Parece Não tatuagem, eu acho. Gente, olha isso. Não Parece sai. tatuagem. Uma tatuagem? Poderia ser. Mais ou menos, né? Mas eu acho real, assim, que pra mim a arte, ela é uma ferramenta do futuro. Do futuro no sentido de voltar a valorizar. Aqui no Brasil a gente não tem esse apreço à arte, né? Essa valorização da arte. E eu acho que a arte, ela é uma
super ferramenta de cura, assim, de... Bom, a gente vê música, né? A gente ouve música e acessa emoções, Muito, né? É muito louco. sim. A gente começa a chorar. Tem músicas que têm esse poder, assim, né? Todas as músicas têm poder das emoções, mas assim, aquela música que toca e que sempre te remete a alguma coisa Sim. e que te toca no coração. Cara, Sim. é isso, né? É sensibilidade. E acho que escrever, para mim, assim, sempre é o caminho. Quando eu estou muito... Ontem eu participei de uma live com a Fê, que deu do curso dela. E a gente fez muito esses exercícios de escrever. E, cara, é sempre, toda a vez. Por mais que eu faça. E por mais que seja simples. Por exemplo, ontem para mim... Não é que eu vi ali alguma coisa que, nossa, que transformador. No meu caso ali, foi só é isso. Tipo, a confirmação é isso. Sim. Sabes? Mas ainda assim é extremamente poderoso. É muito. Confirmar que é isso. Sim. É isso. Sim. É um validar do É o que eu você tá precisando quero naquele momento, naquele né? momento. Mas às vezes para algumas pessoas meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar quem é que eu sou hoje e quem é que eu quero ser e o que é preciso eu fazer para ser essa tal pessoa que eu quero ser, por exemplo. Que é uma coisa super... Peraí, É simples, mas é desafiador. É super. E as pessoas não fazem isso. E eu vejo isso assim no meu trabalho como mentora. É lindo. Eu atendo basicamente mulheres. Conta pra gente um Tá, pouco então como vamos é lá. que é o problema. Vamos lá. Bebe uma aguinha. Vamos lá, Agora vamos sou lá. eu. Peraí. Vamos hidratar aqui. Só beber uma aguinha aqui. Peraí. Vamos lá. Que agora sou eu a brilhar. Sou eu que vou brilhar. Brilha, brilha. O momento é ótimo. Foi até sincronizado tudo que vocês fizeram. Ai, que bom. Você viu? Tudo sincronizado. Gostei. Devia ter feito um story, um boomerang. Vai, se joga. Vamos lá. Não, então, eu sou... Bom, vamos lá. Eu sou sou. portuguesa, né? Então, vim aqui para... A gente ainda não... Jura? Jura que você é portuguesa? Menina, achei achei que você era de Porto Alegre. Carioca. Eu sou formada em jornalismo, então assim, eu em Portugal trabalhei como jornalista em TV, em rádio, eu fui assessora de imprensa, então assim, eu sou comunicadora nata e fui mesmo por paixão. Eu sou aquela... Eu queria ser jornalista com 12 anos, assim, e eu queria trabalhar naquele canal de TV. E fui trabalhar no canal de TV. Lá em Portugal. Em Portugal. Então, assim, eu tenho mesmo essa paixão por comunicar, por conversar com pessoas, contar histórias. Então, eu fui por aí. E eu ia numa também, sempre tive esse sonho de ser jornalista para salvar o mundo. Então, eu queria meio que ser a jornalista de guerra. Eu tinha meio que esse sonho, assim. Nossa, ser uma jornalista foda, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de coisas mais lúdicas, então eu gostava muito de... Na altura não havia podcast, mas havia os programas de TV de entrevista, então eu sempre gostei muito de talk show. Então eu tenho essa coisa em mim de falar com as pessoas e de querer mudar o mundo, né? Eu tinha isso em mim e que eu canalizei nessa altura para jornalismo. Quando eu vim para o Brasil em 2013... no início não tinha emprego, então fiquei meio que procurando, queria voltar para o jornalismo. Eu estava trabalhando em Portugal nessa altura quando vim, né? Eu saí do emprego, larguei tudo, mas eu queria voltar para o jornalismo. Dizia, não, é no jornalismo que eu me encontro e eu quero fazer isso aqui. Acabei indo para a assessoria porque não encontrei emprego em jornalismo, precisava de pagar contas. Foi tipo, bom, beleza, vou trabalhar com isto, e foi uma ótima experiência, correu tudo bem, mas ali houve um momento em que eu mudei de empresa e fui extremamente infeliz. Sim, extremamente infeliz, eu odiava assim profundamente, eu chorava, eu ia trabalhar com uma angústia. Eu acho que muita gente que está vendo entende o que é, ou está passando por isso, o que eu lamento extremamente. Eu vi a síndrome do Fantástico. Que isso? Nossa, eu nunca vi. Vocês que nunca viram? A síndrome Não. do Fantástico é o trabalhador que vai trabalhar segunda-feira do e tem que domingo. ouvir o domingo. Ai, meu Deus. Fantástico. Não, então, é isso. Ai, É isso, assim, domingo para mim era o pior dia da semana, sexta-feira era o melhor dia da semana, tipo, não sexta-feira, era sexta-feira à noite, porque assim, né? Assim, eu passava por isso, então, e aí, enfim, aí começa meio que o meu processo de autoconhecimento, que começou por vários caminhos, né? O primeiro mesmo foi a alimentação. Então nessa altura eu tinha, enfim, vivia um profundo stress, eu odiava o que eu fazia, eu odiava os Mas meus você sempre clientes. se alimentou bem assim ou não? Cara, eu sempre me alimentei bem,
a minha família sempre se alimentou muito bem, apesar de ter, hoje olho para trás, e até a minha mãe sabe que havia coisas que não eram muito saudáveis, como beber Coca-Cola todos os dias a toda a refeição, desde os 3 anos, sei lá, não sei que idade é que eu tinha quando comecei a beber Coca-Cola, mas assim, não havia essa consciência, né? Sim. Não havia problema nenhum, então toda a refeição tinha Coca-Cola, sei lá, mas a minha mãe e o meu pai sempre foram à feira juntos e cozinhavam juntos. Ai, que Ai, lindo. que Era a coisa mais. Fofo. Sempre, até o meu pai morrer, sempre. E era comida de verdade. Então, mesmo se houvesse uma fritura que seria, sei lá, uma batata frita, era a minha mãe que cortava a batata e fazia a batata. Nossa. Então nunca teve comida congelada. Os meus pais tinham pavor de comida congelada. Então eu tenho essa. Isso é uma cultura lá. É super. Lá da Europa que é Super. muito diferente daqui. Muito. Não tinha. Então, assim, não tinha nada. O industrializado era muito pequeno, era um chocolate, assim, sabe? Não tinha. Então eu sempre tive e tinha sempre, sei lá, salada, sopa. Então eu tenho isso. Realmente é uma facilidade para comer bem porque eu já gostava, né? Eu já comia, já gostava. Mas, enfim, não é que eu ligasse muito, eu sempre fui magra, sempre tive um metabolismo bom, então assim, eu não tinha que me preocupar, como as minhas amigas às vezes tinham que se preocupar de fazer dieta, não era uma questão para mim. Aí quando eu vim para o Brasil, rolou, em termos de alimentação, rolou uma mudança de rotina e uma mudança de alimentação, onde eu queria, sei lá, comer paçoca, comer brigadeiro. Então eu lembro que, sei lá, eu comprava aquelas paçocas, aquelas em... sei lá, não é? Rosquinha, bolinha. tipo, e eu comia aquele tipo de lanche. Tipo, uma caixa. Nossa senhora! De lanche. Amendoim Uma tá puro. tudo bem, mas não, uma caixa é complicado. Não era era uma caixa, sei lá, metade da caixa, sabe? Meu Assim, Deus, era muito, muito. muito. Brigadeiro Mas, também meu, amava. aqui no Brasil, a cultura de você amar, de você acariciar alguém, de você... É comida, cara. É bizarro. Tipo, mesmo em Caraíva, que eu como minha comidinha, quando eu chego aqui, é tipo, ai, vamos tomar um café? Aí vai lá comer. Ai, vamos almoçar? É que em Aí vai lá, Portugal vamos também tomar um é que cafezinho da assim, tarde. Você falou, brother, eu não saí da mesa em Portugal hoje. também é muito, né? E outros países da Europa, sei lá, Itália, também é muito sobre refeições e tudo. Mas aqui, o que eu senti foi tipo um exagero na quantidade, que eu tive um exagero na quantidade, sabe? Eu queria comer feijoada, imagina sábado, feijoada, nossa, era aquela feijoada gigante, eu comia... muita coisa. É muita coisa, enfim. Carne de porco, E eu rabo, orelha. eu senti assim que o meu corpo mudou. Não tanto que eu engordei, porque eu tenho realmente uma facilidade para manter um peso meio que padrão, mas mudou, né? E ali eu lembro que eu disse, cara, pera, acho que eu tenho que olhar, tipo, assim, esta celulite não me pertence, esta bunda não é minha. Essa celulite é paçoquita. É muita paçoca. Calma. E aí eu fui a primeira vez numa nutricionista, né, funcional, e que assim, aí eu fiquei completamente fascinada, assim, foi para mim, foi tipo, uau! Porque ela me explicou meio que a matemática por trás da nutrição, que eu não entendia, né? O que é índice glicêmico, o que é proteína, não sabia o que era proteína. Sim, talvez soubesse, mas assim, o que é proteína, o que é carbo e o que é gordura, o que é? Né? Olhando para aqui, para a mesa, o que é o quê? Porque é bom associar certas coisas, em que horários, de que maneira? E eu que sou CDF, assim, CDF, não sou nutricionista civilista, assim, eu sou de CDF da nutricionista, do personal, eu sou CDF. Nessas coisas eu sou muito. Aí eu fiquei tipo, nossa, que demais. E comecei a fazer tudo certinho e a apaixonar-me por isso, assim, pela lógica, pelo princípio da coisa. Mas ainda assim, final de semana. Eu quero aprender um pouquinho. Então, Eu também, eu tô assim, vamos desligar rapidinho. Ai, Ju, por favor, conta aqui. Eu mandei esses dias pra ela, não mandei pra você? Ju, me ensina a fazer comida. Eu mandei, por favor, me ensina, porque eu sou muito do básico, do básico. Não, mas o básico é bom. Mas o seu básico é melhor. Eu amo. E tem a combinação do carbo com a proteína e com a gordura. E, tipo, hoje você vai chegar nessa parte, né? Você é vegana. Ela é vegana, tá? vegana. A gente vai chegar Não, nesse. Ela vai contar, mas enfim. O seu básico é tão, sei lá... Diferente.
Fátima fez, acho que esses dias no estrogonofe, não, Fiz uma um- bolonhesa que não era Sim, carne, era de lá. lentilha, seria? Não, talvez. Não sei, achei Era a fantástico. bolonhesa de lentilha, que acho Olha que isso. tu me respondeste. Ah, sim. bolonhesa de lentilha. É, lentilha, fazer... Amiga, posta umas receitas de Eu café posto. da manhã pra mim Ela é o mais posta. difícil. Café da Não, manhã. ela posta não, é todo o mais dia. mas a fácil. banana Ela faz, canela. ela esse faz é o uns meu mingau. pré-treino. Não, calma. Não, banana Não, com ela faz Esse é o meu pré-treino. uns mingau, não faz Sim, uns faço bolos. tipo um bolo, Ah, mas o com um bowl pouquinho, é. assim. É muito fácil de fazer e é uma delícia. Pera, e é então você faz bonito. o pré-treino e depois você come de novo. Sim. Ah. Nunca faz jejum? Não. Ai, ela Eu só posta funciono essa no semana. jejum, não é, Não. não é nem estratégico. Aliás, eu acho que eu faço errado. Mas é Na porque eu não verdade, tenho... Preguiça eu de tenho, cozinhar. também, e eu não tenho energia se eu como de manhã. Então, sabia? pera, na verdade, todo mundo faz jejum, né? Minimamente. Porque tá. a gente É. come, né? Então, assim, o jejum que se fala há vários jejuns, pode ser de um dia, pode ser até de dias, né? Mas de 16 horas, que é tipo mais ou menos o que se fala É. mais, assim. Às vezes eu faço, porque se eu comi muito mais cedo e fui comer mais, né, mais tarde, que às vezes acontece, eu de vez em quando faço. Mas eu amo comer e eu amo comer de manhã. Eu sou essa pessoa que adora acordar. Tipo, para mim, quando eu acordo, digo, também. ai, vai ter o meu pré-treino. Eu pareço uma criança que vai comer o docinho, sabes? Ai, que delícia, tem banana com melado e canela, que delícia. Tipo, eu sou essa pessoa. Eu amo. Mas eu faço sempre uns bolos e tem lá no meu Instagram, mas depois eu passo Eu vou também olhar. umas receitas. Mas enfim, eu comecei, então, só para também não ficar falando eternamente sobre como foi o meu processo, rolou isso, assim, esse primeiro contato com a alimentação que já fez uma super mudança na minha vida, mas eu ainda continuava, tipo, a chutar o balde no final de semana, mas assim, a chutar o balde feio. Um pacote de maçã. Era tipo isso, quase, assim, não tinha a paçoca, mas tinha outras coisas. E eu estava muito nesse lugar, que eu acho que é o lugar que talvez... Muitas das minhas clientes chegam com essa questão, que é, eu entendo que eu tenho que comer bem, eu consigo fazer umas refeições, mas eu não consigo bancar. Me ajuda. E o bancar, eu sempre digo, mais uma vez, escrever. A maior dica que eu posso dar, saber a lista dos porquês. Porquê que você quer comer bem, sei lá, as metas que você tem de saúde. Eu vi o post que você fez hoje, achei interessante. Então, mas é isso, assim, é sempre o que eu faço, assim, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, ai Ju, queria tanto ter o teu foco, queria tanto comer como tu comes, e treinar como tu treinas, e sei lá, e ser essa pessoa, e procurar saúde mental, e mas eu não consigo, eu não consigo, já tentei, já fui na nutricionista, já fui, e de fato a pessoa já tentou. Então, assim, ela depois torna isso uma grande frustração para ela. Sim. Que é, eu não consigo, eu sou uma frustrada, eu sou incapaz. Mas é... Mas é real, eu tô me sentindo assim. Eu tô me sentindo nesse lugar. Então, mas aí, o que eu sempre digo é, cara, é que eu sei exatamente porque é que eu faço isto. Então, para mim, o meu grande porquê, até bati no microfone, o meu grande porquê eu quero viver o máximo possível de tempo bem, com saúde, lúcida e feliz. Então, mas pra mim é muito tempo. Entende? Então. Convence, o brigadeiro me chama mais. Então, mas aí eu preciso de um outro mas porquê. aí é isso, cada um tem os seus porquês. Para mim, o meu porquê é esse. Para mim, esse porquê é tão forte que eu não quero. Outro porquê. Não quero ter doenças. Meu pai morreu de câncer, por exemplo. Eu não quero ter doenças. Sim. Claro que eu posso ter a vida mais perfeita, mais tudo, e ter uma doença grave e morrer de uma doença grave e morrer até nova. Pode acontecer. A probabilidade disso acontecer baixa drasticamente. Estatisticamente. E eu sempre penso, se eu fizer tudo o que eu faço hoje e isso acontecer, como é que eu me vou sentir? Cara, eu vou ficar bem frustrada, bem triste, mas eu vou dizer, cara, Eu fiz o meu melhor. eu fiz o que eu pude. Claro. Fiz tudo o que eu pude. É verdade. Tipo assim, se eu fiquei doente fazendo tudo o que eu fiz, era porque era para ser, né? Uhum. Para mim, pensar o oposto, porque há pessoas que pensam o oposto, que é, não, eu se ficar doente digo, bom, mas pelo menos eu vivi a vida que eu quis. Estou nem aí. Para mim, isso não funciona. Para mim, Juliana, não funciona. Sim. Se eu ligasse, né, o foda-se, e chegasse nesse lugar, eu ia me culpar eternamente. Eu ia dizer, cara, eu não fiz o meu melhor, eu não me alimentei, eu não olhei para mim, eu não me amei, cara, sabes, assim, eu iria abaixo. Então, para mim, esses são os meus porquês e eles são muito fortes. E aí, óbvio, depois o resto é tudo bónus. A gente fica um pouquinho com um tanquinho, mais durinha, a gente se gosta mais ao espelho, então isso para mim é só bónus. Apenas e somente. O resto
é tão forte que me faz. Inclusive, por exemplo, porque é que eu sou vegana? Né? Sou vegana, vai fazer agora 6 anos, se eu não estou enganada. 6 anos já. 5 ou 6, agora estou com dúvida porque virou o ano e eu não fiz a conta ainda. Mas é isso, sim, 5 anos com certeza que sou vegana e os meus porquês são muito claros, né? Então, quando as pessoas me perguntam assim, você não pode comer isto, né? Eu sempre digo, eu posso comer tudo o que eu quiser. Eu não quero. É verdade, isso faz muita diferença. Porque eu Faz não como também, mas muita faz diferença. Muita. Então, assim, é ver essas escolhas não de um lugar de restrição, mas num lugar de verdade, num lugar de amor próprio, no lugar certo. E voltando à lista dos porquês, essa lista dos porquês te dá um pouco mais de norte, né? Ela é muito... Pode ser muito o teu guia, sobretudo nos dias difíceis. Aquele dia que diz assim, cara, mas porquê é que eu estou fazendo isto acordando às 6 da manhã para ir na academia? Valha-me Deus, porquê? Está lá a tua lista dos porquês. É 6 da manhã, porque provavelmente é o horário que tu tens, então assim, vais nesse horário. Mas eu tenho esta lista muito certa, assim. Então aí sim, um trabalho de autoconhecimento que pode levar mais ou menos tempo, né? Porque é o que tu estás a dizer, que estás com essa dificuldade. Eu estou olhando para ela, tipo assim, exato. Não, a tua dificuldade, né? Porque o que é que seria a minha lista dos porquês, né? eu estou pensando nisso, exatamente. Mas é isso, mas assim, por porque quê? assim, ó, a época que eu fiquei mais... Porque assim, eu tive uma... Sempre foi uma questão pra mim, mas foi uma questão real, assim, familiar. De, tipo, a família olhava, você é gorda, você nunca vai ser feliz gorda. Tipo, era uma questão, assim, tipo... São muitas coisas antigas, sabe? Sofrer bullying na escola, enfim, essas coisas. Então, tipo... Pra mim, entrar nesse buraco é quase como um lugar que eu não quero entrar. Tipo, de eu ter que olhar pra tudo isso, sabe? Isso já é um... Assim, eu como mentora aqui já, é por aí que eu iria. Esse é o olhar. Eu né? sei. Porque muitas vezes a gente se autossabota justamente pela história que a gente se conta. Sim. Então, assim, o que é que significa? Às vezes é tão doido quanto se eu for magra, imagina, se eu for magra e só tanquinho, toda fitness, o que é que isso diz sobre mim? Nossa, eu vou desdizer toda a gente que disse que eu era gorda, eu quero fazer isso com a minha família. Não, então eu vou continuar a ser igual. Eu conheço uma pessoa, Juliana, conheço uma pessoa que uma vez admitiu isso. Era uma pessoa que eu conhecia que era muito acima do peso e comia muito mal e era uma amiga. Ela não contava, em grupo de amigas, né? Ela nunca, a gente sempre meio que era um tabu. Ninguém falava sobre você tá gorda, acho que você tem que fazer alguma coisa. Era muito desconfortável, né? Porque era uma situação desconfortável, ela era muito, inclusive... reativa, então era difícil. E uma vez ela, numa viagem, sei lá, acho que ela também tinha bebido, ela meio que soltou. Eu não emagreço, porque a minha mãe diz que eu sou gorda, que assim eu não vou encontrar ninguém não sei o quê, e eu vou provar que ela está errada. Eu vou encontrar alguém gorda. Então ela tinha, olha a loucura que a cabeça, a nossa cabeça conta, né? A história doida que a gente conta. Sim. Então... Às vezes os porquês e escrever é para encontrar justamente essa raiz, né? Porquê que a gente se está autossabotando, que história a gente se está contando e transformar isso, né? E curar algo de ferido, talvez, né? Que tá ali, a gente fala sempre de curar a criança ferida, mas talvez curar a adolescente ferida, né? É uma Total, época da vida tão criança. difícil, assim, de bullying, de descobrimento. Às vezes a gente tem que olhar pra trás e ao invés de já focar, minha meta é emagrecer, tal. Mas o que tá me impedindo de ter essa mentalidade de me cuidar para além de emagrecer, né? Então são dores do passado. Então é dar um passo pra trás, sabe? Ao invés de já traçar, eu quero aquilo. Não, mas o que tá me impedindo pra fazer isso? Talvez eu tenha que olhar, né? Talvez eu tenha que olhar pra essa criança que escutou tais coisas. Eu tenha que perdoar o que eu vivi nessa época pra encontrar esse auto-amor de falar, tô pronta exatamente como sou pra agora me lapidar, sabe? Do jeito que eu achar que é o melhor. E não do que me falaram que é o melhor de ser, né? Sim. E eu acho que essa pressão social do corpo, da mulher e tal, né? Toda mulher em algum nível sofre, acho que ainda mais no Brasil aqui, que existe sem dúvida, uma grande cultura. É uma das Lá em maiores Barcelona? de cirurgia plástica do mundo. Acho que também é o bizarro, primeiro não em sabia. cirurgia plástica. É surreal. E olha que loucura, né? Tipo, aqui, quando eu morei 7 anos em Barcelona, quando eu tava aqui no Brasil, era uma pressão muito grande. Eu me sentia muito pressionada, né? Porque é Brasil, é verão, biquíni e tal. Me sentia muito pressionada. Quando eu cheguei em Barcelona,
Primeiro que a cultura lá, mulher de biquíni pelada na praia, todos os tipos de corpos, não tem essa sexualização da mulher nua, o homem é muito respeitoso, Topless pode acontecer, exatamente. Não, e o respeito do homem com a mulher lá é surreal, assim, é muito incrível de ver, sabe? Os caras não olham, respeitam, é muito lindo de ver, assim, real, o machismo lá praticamente não existe mesmo. E eu lembro que só de não ter essa tensão de ter que emagrecer, eu emagreci uns 3 quilos. Porque eu já Olha, não tava que preocupada. interessante. Tipo assim, não é que eu mudei minha alimentação, tipo, ai, vou me alimentar. Não, foi só de, tipo, relaxar, porque não tinha pressão familiar. O peso não tinha da cabeça que saiu. Foi muito doido, assim, eu emagreci uns 3 quilos de chegar lá, assim, e de, tipo, não tá nem aí. Porque Relaxar. não tinha ninguém olhando, não tinha esse campo de tensão. Porque agora eu moro em Caraíva, então, assim, tá todo mundo de biquíni o tempo inteiro, né? Então, assim, é todo mundo olhando e tal. E é um desconforto constante, assim. Aquela que começa a se abrir. Deixa eu escrever aqui uma lista. Peraí. Eu amo. Então, sessão semana que vem. E... Nem sei o que eu tava falando. Mas eu acho muito importante, na real. Porque esse tema, eu acho... Eu não sei. Eu nunca falei, nunca gostei de falar desse assunto. Pega em lugares que eu não gosto de falar. É um lugar bem vulnerável, assim, pra mim. E acredito que pra muitas mulheres também. Mas eu acho que ele é muito necessário de falar, assim. Eu vejo, por exemplo, a Lela Brandão, sabe? O trabalho que ela faz eu acho muito lindo, porque é de um empoderamento e você vê o quanto que as mulheres estão precisadas de se sentir nesse lugar, mas ao mesmo tempo de ter saúde, porque não é uma questão só física, né? Claro. No sentido de, ter uma Ter um corpo bundinha bonito, arrebitada e claro, tal. claro. É sobre saúde, né? E óbvio que eu me sinto muito melhor quando eu vou na academia, mas eu me percebo que quando eu tô me sentindo muito bem, muito, sabe, pós-academia, que você tá ótima, eu falo, não posso estar nesse lugar, sabe? Que E você interessante. volta. Então, tipo, eu falo, gente, que loucura é essa? Eu sou uma pessoa que me trabalha, me conhece e tal, mas nesse aspecto é um... Porque é o teu desafio, porque Tem é o teu... algo aí, né? Exato. Mas é bom, tem algo pra se trabalhar, olha que máximo. Exato. Bom, eu gosto de encarar assim. Exato. Não, mas é a primeira vez que eu tô olhando pra isso como Olha, algo pra... Pra melhorar ou algo pra olhar. falado, sabe? Sim. Aquela coisa Sim. que você já tá no ponto que você já pode falar sobre o tema. Antes era algo que você nem fala. Sim. Tipo isso. Vai no seu tempo. Mas eu acho lindo, assim, isso que você faz. Eu acho importante, muito nesse É muito, sentido. é muito bonito ver, assim, as mulheres que eu atendo, inclusive até nesse post eu pedia, né, para elas comentarem, elas comentaram e eu, cara, quase chorei com todos os comentários, porque assim, eu tenho relatos de pessoas que me dizem, cara, foste essencial para eu olhar de forma holística, porque esse é o meu trabalho, né, assim, a mentoria é justamente um dar a mão. Quando o curso que eu fiz de Health Coach, né, Holistic Health Coach, é um curso americano e é assim maravilhoso porque, nossa, tu ias amar, assim, é realmente Eu já incrível. tô pronta pra fazer. Não, é Sei o incrível. que Ela iria amar fazer esse Ah, curso. tá. Porque o curso, ele é assim, sei lá, o Deepak Chopra é professor, sabes, assim. Apenas. Então, Mas é lá ou é aqui? ele já era online, ele sempre foi online, o que foi incrível, porque eu fiz antes da pandemia. E ele já era online, então assim, os meus colegas que eram americanos, a maioria americanos, tinham um australiano ali, aqui e tal, mas assim, a maioria eram americanos, alguns até em Nova York, porque a escola é de Nova York, faziam online, então estava todo mundo em pé de igualdade. E tem assim professores de todo o jeito, de todo o género, de todo o tipo de área, então tem obviamente da parte de nutrição, da parte de saúde mental, da parte espiritual, sexo, tipo tudo assim, a gente fala sobre tudo o que engloba saúde, bem-estar, a vida de um ser humano, na verdade, né? E é muito interessante porque a ideia é que eles diziam sempre essa frase, né? O health coach, ou o mentor em saúde, é o guia que fica do lado fazendo a pessoa, o cliente, brilhar. Então é só isso que eu faço. Eu sou um suporte, né, para aquela pessoa, dou a mão àquela pessoa. Então é um lugar super seguro, quase como se fosse... Eu sempre explico, para quem não sabe, assim, imagina que é uma terapia, porque eu acho que é mais... Mesmo quem nunca fez terapia, eu acho que fica mais subjetividade. Na memória coletiva do que, sabe, de filme ou de alguma coisa, o que é que seria uma terapia? Então, assim, é meio que uma terapia onde quem lidera, na verdade, é a pessoa que está falando, é a pessoa que está sendo atendida, né, que traz as suas questões, e eu estou só ali direcionando, né, tipo, mas porquê é que você está sentindo isso, de onde vem e tal, tarará, o que é que você quer mudar? Ajudo as pessoas com exercícios, etc., a formular metas, a colocar as metas em ação,
a procurar ajuda externa, se for o caso. Então, sei lá, a pessoa tem que comer bem, quer comer bem. Eu consigo dar minimamente orientações porque eu mergulhei nesse mundo faz muito tempo e assim adoro, então eu consigo realmente ajudar a pessoa, porém não sou nutricionista, né? Então eu sempre indico, cara, vai no nutricionista para te passar um plano para você seguir e ajuda aí nisso, tipo, né? A pessoa a seguir esse plano, por exemplo, né? Onde encontrar coisas, que marcas, sei lá, se for o caso. Então também estou ali como um apoio extra também ao nutricionista. Então no fundo o health coach, né, dos Estados Unidos já existe, aqui ainda tem pouco, eu acho, assim, mas nos Estados Unidos já se começa a ver health coach em clínicas. Então uma clínica médica tem o health coach da clínica. Então, sei lá, você passa sei lá, numa ginecologista, imagina, e ela te encaminha para o health coach. Então é tipo assim, você precisa, porque é isso, ela chega lá e diz assim, bom, você está com isto, tem que passar isto, acho que você está com ansiedade e tal, você vai ali falar com o health coach, e aí o health coach está ali dizendo, beleza, então você, qual é que foi o diagnóstico? Isto, não, beleza, então vamos olhar para isso, e é olhar de forma holística. Então a gente faz roda da vida, ou círculo da vida, como a gente quiser chamar, para ver como é que está a tua vida, né? Como é que você vê, na verdade, que está a sua vida, né? As áreas da sua vida. Como é que você gostaria de mudar essas áreas, né? Deixá-las mais equilibradas, mais alegres. Formular metas, porque é aquela coisa da escrita, né? A gente tem mais ou menos uma ideia virtual do que a gente quer que a nossa vida seja, mas a gente nunca sentou para escrever. E aí quando tu sentas para escrever, dizes, nossa, eu gostaria de alcançar isto até março, isto até maio, isto até ao final do ano, ou até daqui a sei lá quanto tempo. E aí torna-se claro. Então quando se torna claro, beleza, o que é que eu tenho que fazer para chegar aqui? Sei lá, eu quero perder 10 quilos. Bom, você tem que ajustar a alimentação, tem que fazer atividade física, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? E aí esse é o trabalho. Por exemplo, atividade física, eu sempre digo, movimentar o corpo é que é importante. O que é que você vai fazer? A gente pode descobrir juntos. Porque às vezes essa também é a cobrança. Eu tenho que fazer... Agora é crossfit. Todo mundo está no crossfit. Cara, você odeia crossfit. Você tem ódio. Então assim, você vai com ódio e volta com ódio. Sabes? Assim, eu digo, cara, não, mas... Essa é uma obrigação. Né? É uma obrigação, não. Tipo, o que é que você gostava de fazer? Por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço, quando a pessoa tem essa dificuldade. O que é que você fazia quando era criança? O que é que você gostava de fazer? Nossa, eu amava dançar balé. E se você fosse de novo para uma aula de balé? Nossa, eu nunca pensei, será que com 30 anos agora vou fazer balé? Sim, se calhar. Nossa, tipo, vou fazer balé. Eu posso, né? Eu posso, eu tô sabe? permitida. Então, assim, é desmistificar um pouco que as pessoas também, infelizmente, ficam presas em expectativas ou em influencers e acham que tem que ser aquilo, não tem que ser aquilo. É tipo, o que é que para ti funciona? Sim. Que tipo de alimentação funciona para ti? Eu dou sempre também este exemplo, né? Avocado agora é tudo. Avocado toast, avocado tudo, né? Tudo com avocado. E a gordura boa tem que comer porque é para emagrecer. E a pessoa odeia avocado, odeia abacate, odeia. A pior coisa que pode comer. Está comendo aquilo com nojo. Por isso que eu acho que é o autoconhecimento, né? Total. E de você saber o que é bom pra você. Autoconhecimento e autopercepção. Eu gosto muito dessa palavra também. Autopercepção, né? Que é isso, assim. O que funciona para mim não funciona necessariamente para outra pessoa. Sim, né? Exato. Tanto com o alimento, quanto com o esporte, quanto com a meditação. Porque, por exemplo, eu não consigo sentar pra meditar. Pô, tem meditação ativa, tem meditação Eu tinha nadando. muita dificuldade de fazer meditação. Muita. Acho que todo mundo tem quando começa, né? Inclusive, eu tirei o peso. Eu comecei a falar que eu não ia meditar, eu ia respirar. Aí eu falei assim, eu vou respirar. Porque aí eu tirava um pouco essa coisa do... Vou meditar. E aí tinha essa coisa que eu achava que meditar era transcender. Aí eu ficava lá sentada e não sentia nada. Falava, putz, mas e aí, né? Eu não tô transcendendo. Não sentia nada, é ótimo. Eu tô transcendendo. Cara, eu não tive uma resposta, sabe? Não veio, não encarnou nada. Então acho que eu não tô fazendo certo. Aí eu falei, então tá, vou parar de falar que eu vou meditar, eu vou respirar. Aí foi se tornando um ritual, sabe? Eu acho que isso também de você entender como aquilo funciona pra você. Então, pra mim, e o porquê. Então, eu medito, eu acordo feliz porque eu sei que eu vou no meu altar, que eu vou acender minha vela. Nossa, uma delícia. Que eu vou assentar, que eu vou colocar um incenso. Por isso que eu acordo 6 da manhã. Porque é isso, meu treino é às 7. Eu acordo às 6 pra eu ter esse momento, porque pra mim é importante, sabe? Sim. Então, é você achar os porquês pra você. Eu não mexo no meu celular antes das 7. Então, eu preciso acordar às 6. Porque aí eu tenho uma hora que eu não mexo. Sim. Então,
é achar esses porquês, que aí isso dá força, sabe? Aí você começa a repetir, criar frequência e vira um hábito. E aí você sente falta quando você não faz isso, sabe? Sim, eu fico chateada se eu não... De verdade, E te assim. alinha, Você né? não treina, não é assim? Nossa, Parece que eu o corpo odeio. fica acelerado de você você não tirou a energia de mim, assim, você não gastou. Eu fico assim quando eu não treino nada. também, assim, eu passo o dia sem também. fazer nada. Não, e aí vai horrível, virando né? energia ruim, né? Porque aí fica angústia, raiva, aí você quer brigar com o amiguinho, aí você quer discutir, aí você fica com Nossa, aquela energia acumulada, total, né? Tal de exercício energia físico acumulada, né? tudo. E é muito difícil mudar hábito, né? Isso também é importante dizer, assim, a gente está falando sobre isto, a pessoa pode dizer, nossa, mas é muito difícil. Porque é isso, o nosso cérebro gosta do caminho fácil. Ponto final. Tu estavas falando isso ali também. Gosta do caminho fácil, então, e o conhece. E é visceral também, que nem a gente tava falando da questão de preocupação, de estresse e tal. Isso também porque é uma questão de sobrevivência, né? O De, mínimo esforço, não gastar completamente. muita energia, né? É uma questão Sim. animalesca, né? Sim. O cachorro não vai ficar gastando energia à toa, ele tá brincando ou tal, não sei o quê, mas os bichos têm isso, né? Exato, então assim, é muito difícil, não é fácil. Por isso é que ter estratégias, ter rede de apoio, ter uma lista dos porquês bem clara e assim, não acho também que você vai, sei lá, sentar agora para fazer a lista dos porquês e vai ter a certeza. Talvez seja um processo mais tipo o teu, que tu estás aqui tipo, cara, não sei, lista dos porquês. Não, e eu acho que é emocional, tudo vem na base do emocional e do passado. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com desbloqueio criativo, porque eu acho que o desbloqueio criativo, na hora que você desbloqueia pra fazer uma pintura, você aprende o processo, não significa que você vai desbloquear tudo na sua vida e falar, desbloqueei. Não, mas você entende o processo, que é o que eu acho que a gente tá falando aqui o tempo inteiro, né? Tipo, eu não vou deixar de sentir ansiedade, mas eu entendo que eu vou conseguir sentar, eu vou conseguir olhar, eu vou conseguir discernir e eu vou conseguir agir de um lugar mais consciente, né? E esse eterno processo de viver isso, né? Com sombras novas. Nossa, é eterno. Acho que disseste tudo, é eterno. Acho que isso também é uma coisa boa para... Não acaba nem nessa vida, cara. Exato, Relaxa. Já tem até planos pra próxima. Exato. Nossa, Já o tá que é lá que será que vai acontecer na escritinho. próxima? Sem ansiedade, por favor. Eu não Que sei já- se é possível. né? Nesse planeta aqui, talvez É seja um verdade. pouquinho difícil. Só na nova difícil. era, Uma no nova- planeta de regeneração, sei lá. talvez. Quem sabe? Eu sou pisciana, não é tipo o último estágio, aquela... É a última vez que você tá aqui, Ju. Não sei, eu espero que sim. Quem sabe, né? Quem sabe. Não sei, para transcender, quero transcender. E para outro planeta, né? Aquela Quem sabe? ansiosa, né? Eu quero transcender. Eu quero gente, já mas deu, eu aqui quero não sem deu. ansiedade, sem ansiedade. A Mas pra próxima fase, ontem. eu quero a próxima fase, né? Ai, velho, que maravilhoso. Ô, gente, e me conta. O que Branco. vocês querem contar? O que é que eles querem contar? Não, Sei não, lá, não. nossa, a gente já falou tanta coisa. Não sei o que é. Não, Qual a curiosidade daquelas? Não, eu queria. Perguntas falar rápidas. Assim, perguntas rápidas. Bate-bola. Ai, eu bate-bola, amo! Bate-bola. Sempre tenho um pânico de Eu um dia adoro. ser tu entrevistada eu e tu faço mandar. vários bate-bola. Ela faz. Você faz bate-bola? Faço. Mas aí quando sou eu já fico meio tensa. Então, vamos lá, eu gosto disso. Como que é o seu Nunca bate-bola? participei. Então tá, a gente vai trocar de Ai, vamos papéis. dizer Brincadeira. aquela- Não, é tipo, eu pergunto um livro que marcou sua vida. Ou um filme que você Uma recomendaria frase pra que te todo descreve. mundo. Uma frase que te descreve. Complete a frase. Aí eu falo... Ai, eu amo essa. Eu gostei. Eu vou fazer, então, mas eu vou fazer com coisas de autoconhecimento. Adoro. Então, Tá. então eu vou Tô fazer. curiosa. Mas eu vou vai ser fazer o quê? Pra- diferente, um pra cada um, senão Tá, vocês vão claro. ficar pensando Tá, na pergunta. do- Na Tchan, resposta tchan, do tchan. outro. Uma vai ter mais tempo que a outra. Tá. Nossa, que nervoso. Então, bate-bola. Tá. Um livro que te marcou. Eu copiei você, né, agora? Não, pode copiar, não tem problema. Obrigada. Nada se copia, tudo se transforma. Vai que vai. Não transformei muito, mas vai. Posso? Pode. A autobiografia de um yogi do Yogananda. Ai. Um momento que pra você foi muito espiritual, assim. Mas tem tempo. Depois tem edição, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Um momento que foi muito tempo. espiritual. É, Pra uma coisa que te marcou, assim, um momento, mas de algo espiritual, assim. Um Peraí, deixa eu pensar. insight. Eu queria essa pergunta, aquelas. Você já tem a resposta? Então, quer fazer enquanto ela pensa? Pode ser. Quero. Então vai. Como é que é a pergunta mesmo? Um momento espiritual que te marcou, assim, algo muito... Eu acho que foi quando eu, em 2017, fui para a Amazónia, na altura como roteirista, então assim, nem era mentora nem nada. Foi um dos momentos também de clique para mim.
onde, enfim, estava já passando ali um momento bem intenso de contato com indígenas, com ribeirinhos, vendo a simplicidade daquela vida e me questionando assim sobre a existência na real, assim, para mim foi bem, e eu fui como roteirista então, e pesquisadora, então eu tinha realmente que me aprofundar nesse mundo. E eu lembro de 2 momentos, mas eu vou contar de um, que eu acho que, sei lá, foi o que me veio à cabeça primeiro, então vou contar desse. Nós andávamos sempre de barquinho, né? Bem, bem pequenininho assim. E a gente a gente ficava num hotel flutuante e tinha uma comunidade ribeirinha do lado, assim, era, sei lá, 5 minutos né, de barquinho. E era de noite e não tinha luz, né? Obviamente, né? Estamos no meio da Amazónia. E eu lembro de olhar para o céu e eu nunca tinha visto um céu tão estrelado, assim. Eu fiquei... Assim, foi a primeira vez, e eu estava nesse processo já, meio que me tornando vegana. Então eu estava nesse momento já quase vegana, só comia peixe, mas eu sabia que eu ia parar e eu parei. Eu voltei dessa viagem e foi quando eu fiquei só com ovo nessa altura e depois me tornei vegana, poucos meses depois. Mas eu lembro de olhar para o céu e dizer assim, nossa, nós estamos mesmo no universo. Que eu nunca tinha tido essa consciência, porque eu nunca tinha visto, era muito mais pontinhos brilhantes do que preto. Uau. E aí eu disse... Cara, nós somos assim, nós estamos no meio do universo, isto existe de fato, tipo, não é uma imagem que eu vejo tipo no YouTube, sabes? Sim. Ali Você vê a galáxia ali, né? E dava para ver, né? Dava para ver galáxias, nebulosas, dá para ter uma noção de como o céu efetivamente é. Eu disse, nossa, tipo, esquece. Ok, a minha vida vai recomeçar aqui. E é ali que há uma epifania para mim que me faz voltar para Manaus, comer o meu último peixe da vida e, enfim, depois seguir esse meu caminho que me trouxe até aqui. Então, Legal. foi super espiritual. Amei. Tá, eu já tenho minha resposta. Boa. Bora. Então, eu já tive momentos assim, parecidos com o da Ju, né? De você olhar e se sentir muito conectada e de fazer meditações que me faziam chorar, sabe? De me emocionar. Mas a real é que, pra mim, essa conexão espiritual, ela é muito sutil. E tipo, o que eu mais gosto é porque ela é muito simples e ela é muito diária. Então ela passa a ser quase que banal, mas é momentos que eu me sinto muito conectada com algo, de quando eu penso em alguma coisa, eu penso em alguém, essa pessoa aparece. Ou eu quero uma coisa, eu falo, eu quero tal coisa. Não dá, tipo, uma semana aquela coisa acontece. Ou eu recebo uma mensagem, sabe? E pra algumas pessoas, eu acho que isso passa meio despercebido. Passa naquela coisa de, nossa, que coincidência. Nada pra mim é coincidência. Sincronia. E eu sinto muito forte isso em muitas coisas, sabe? Do meu dia a dia. Tipo, eu falo com uma pessoa, eu falo, preciso de... Sei lá, teve uma coisa bem besta, assim, eu preciso de um designer pra fazer umas cartas. Juro pela minha vida, não deu 2 dias, eu recebi um direct de uma menina que era designer e que o trabalho dela fazia cartas, sabe assim? É esse nível de coincidência que eu dou risada e, tipo, olho pra cima e falo... Tem algo maior, entendi. né? Tipo, tem alguém aqui. Tô no caminho Tem certo. alguma energia aqui, o universo tá comigo, sabe? Então é nisso que me arrepia, sabe? De Sim. coisas muito sutis. Sim. Mas muito frequentes. Confirmações, assim, Muito. né? É sinal o tempo inteiro. Se você se abrir, sabe, pra essa sutileza, você sente sinal o tempo inteiro. Em qualquer conversa, em qualquer olhar, em qualquer coisa. Entendeu? Então, pra mim, aí é onde eu me sinto mais conectada. Eu acredito muito nisso, Também. no fluxo da vida. Muito. E eu acho que a sincronia é esse fluxo, né? Lá em Caraíva é muito assim, você pensa, o negócio acontece na hora, porque é muito natural, né? Não tem interferência. Aí a gente fala que é chama que vem, pede que vai. Então, cuidado com o que você chama, cuidado com o que você pede, porque o negócio acontece. Acontece mesmo. É muito incrível. E agora eu queria uma ferramenta de autoconhecimento que te ajuda, ou em momentos difíceis, assim. Bom, a gente já falou, para mim é a escrita, assim. A escrita. É a coisa que mais... Enfim, tem a meditação, obviamente, mas a meditação eu sinto que às vezes nos momentos mais caóticos é um desafio. É mais um desafio, para mim, pelo menos, de manter até o hábito de conseguir. Então eu sinto que a escrita, para mim, acho que é a minha ferramenta que eu sinto que é onde eu vou mais... E talvez até
por que eu falei que eu sou jornalista de formação é e verdade. que para mim é muito natural escrever. É o mais Sempre fácil. foi desde criança, né? Eu escrevi poema em adolescente. Então eu sempre gostei de escrever, eu sempre fui da escrita. Então talvez para mim seja isso, é o que me é mais natural da É o seu minha desafogar, assim, é do né? meu da minha criança interior mesmo, assim, é como eu consigo expor o que eu sinto. Então, para mim, escrever, sempre que eu estou muito confusa, eu gosto de sentar e escrever e escrever um pouco nesse flow do morning pages aí, de tipo, não pensar muito o que é que eu estou escrevendo, se está bem escrito ou não, enfim, Liberar, isso para mim acho que seria a minha ferramenta. A minha, com certeza, assim, seria a respiração. Porque a partir do momento que eu descobri como eu conseguia regular as minhas emoções e a minha ansiedade com o simples respirar, sabe? Pra mim, foi uma virada de chave 100%. E é algo que tá 100% comigo o tempo inteiro, né? Então, a respiração, pra mim, é meu maior aliado. Então, se eu tô... Qualquer coisa... Acho que aqui, se você pegar essa câmera, você vai ver vários momentos onde, tipo... Eu respiro... Sabe, volto pra cá. Se eu tô, meu pensamento foge, eu volto pra cá respirando. Se eu tô sentindo qualquer coisa meio estranha, eu respiro. Eu tento pôr ar em alguns... Se eu tô com dor, eu ponho o ar aqui, sabe? Eu tento respirar e pensar pra cá. Então, essa é a principal, assim, pra mim. E tem um livro que eu li, que chama Respire, de um jornalista. Não é nenhum guru. Legal. É um jornalista que foi a fundo nos estudos da respiração e é, assim, transformador. Então, meu professor mais de ainda, meditação me indicou, não li. Eu baixei já, mas não é li. incrível, incrível. Eu vou É ler. muito poderoso e a gente não tem esse acesso. Esse meu professor, ele é muito maravilhoso, ele é um professor de yoga e ele faz jejum intermitente, tipo assim, ele come 2 castanhas a cada 7 dias, assim. Ah, você tá de brincadeira. Juro, ele Tá vive de vivo aquelas? respiração. Ele é família. feliz? Ele Mano, as meditações dele, cara, juro. Assim, é que assim, eu não gosto de levar a meditação pra um lugar de quase como uma droga, porque realmente você acessa espaços ali que é quase uma droga, porque você fica num estado Sim, assim. sim. Cara, eu fiquei Uma droga maravilhosa, É, inclusive. cara, ele me. Gente, é um negócio assim. Eu fiz uma meditação com ele, acabou a meditação. Primeiro que o Wi-Fi caiu, né? Tipo, a internet caiu e eu não conseguia me mexer, assim. Eu fiquei parada, assim, uns 5 minutos pra tentar ligar o modem de novo. Aí liguei o modem, eu fiquei, juro, umas 4 horas assim, ó. Nossa! E aí começou a Passa o acontecer um contato. monte de sincronicidade. Aí eu fui fazer uma aula de ilustração indígena com um cara que era indígena e fazia livro. Meu sonho sempre foi fazer ilustração pra livro indígena. Não, foi umas coisas assim que foi uma coisa surreal. Mas ele que me indicou esse livro também. Porque ele que me indicou. Então, tipo assim, Gostei. e ele é muito, muito sinistro. Muito, muito, muito. E ele vive de respiração. Literalmente, ele se alimenta Que loucura. da respiração. E ele é lá de Caraíva? Pra gente agendar uma Chapada. sessão? Na Chapada. tá. Mas eu juro, na eu vou passar o Chapada. contato depois, assim, é uma coisa Interessante. que vale muito a pena. Ele é incrível. Eu quero muito trazer ele aqui, muito, muito, porque é isso. Mas agora, então, pra gente finalizar, eu queria saber, assim, uma motivação que vocês querem dar pras outras pessoas, uma frase de tipo, não sei, o que vocês sentem do propósito de vocês, ou uma motivação pra pessoa, ou algo que vocês estejam sentindo só mesmo. Ai, que difícil. Agora sou eu que pra pensar. Tá, então eu vou no impulso aqui. Vai no flow. No flow. Pode Acho que a primeira coisa que me veio agora, porque é meio que isso, né? Acho que Uhum. todo mundo tem muitos ensinamentos, coisas que querem passar adiante, mas a gente tá aqui, nesse momento, veio agora, de que tudo é impermanente, sabe? Tudo passa. Desde os melhores momentos até os piores. Tudo passa. E eu lembro que essa frase me ajudou muito, porque até nos meus momentos de angústia, eu achava que eu ia me afogar nas ondas ali das minhas emoções e ia ficar ali embaixo. Mas não, a onda passa. Então, é isso. É isso. Maravilhosa. Eu acho que para mim seria o você é capaz. Saber que todo mundo é capaz de cumprir aquilo que ela se propõe. Né? Então acho que é muito mais sobre mergulhar nesse autoconhecimento, ter essa coragem, porque não é fácil. Acho que isso é outra coisa que é bem importante de dizer, desmistificar essa glamorização, romantização do autoconhecimento, de que parece, né, que você vai ver a luz, vai encontrar Buda e é incrível, e é, né, assim, só alegria e tranquilidade, e não é, né? Então acho que
entender que é preciso coragem, entender que a gente sabe que é preciso coragem, tá? Mas que tudo é impermanente, né? Então tudo passa e que você é capaz. Então que é só preciso às vezes ter a estratégia certa, ter a rede de apoio certa do seu lado, pessoas que te dão a mão, que te inspiram, que te entendem, que partilham coisas também que às vezes não é exatamente o que você está passando, mas as emoções são parecidas, né? A gente pode não estar passando as mesmas coisas, mas todo mundo já se apaixonou, todo mundo já quebrou o coração, todo mundo já teve ansiedade, todo mundo já perdeu alguém que ama. Então acho que é aí, nessa humanidade, essa rede de apoio, e você é capaz do que você quiser. É isso, e vale a pena, né? E vale muito a pena. Vale a pena. Muito. Gente, como que as pessoas podem encontrar vocês, o @ de vocês, o que vocês podem oferecer aí pro mundo? Conta um pouquinho pro pessoal aí de casa. Que quer saber. Maravilhosa. Bom, podem me encontrar no Instagram, no @JulianaMartinsHC, que é de Health Coach, tá? Porque a mentora ia ficar muito grande. E eu ofereço mentorias, então, enfim, podem entrar em contato comigo através de mensagem privada, enfim, eu respondo, explico. Sempre ofereço uma sessão gratuita inicial, então, que eu acho que é uma forma também de explicar um pouco o que é que eu trabalho. Acho que é uma coisa pouco falada, então acho que é novo. Então eu sempre faço isso, que é em cima de um formulário de quase uma anamnese, mais ou menos, de histórico de saúde, e aí é 1 hora só sobre a pessoa. Então assim, mesmo quando a pessoa às vezes, por qualquer motivo, até às vezes financeiro, não segue, eu já acho que é bem válido, porque às vezes as pessoas saem de lá já com meio que umas dicas e um olhar diferente. Então já é em si só um momento de autoconhecimento. Então é através disso que me podem encontrar. Muito bem, obrigada. Bom, e a mim podem encontrar no Instagram como @escuta.ela. Aí lá você vai ter acesso ao podcast também, que deve estar na plataforma de áudio que você escuta, Spotify, Deezer, Apple, o Escuta Ela Podcast. No site da Glamour tem alguns textos meus. E eu te convido para seguir, porque lá eu acabo mostrando mais quando tem um evento, quando tem uma palestra, quando tem a abertura do curso, que eu tenho um curso que chama O Oceano em Mim, que fala também sobre emoções. Aí você fica de olho. E aí, se você quiser fuxicar minha vida pessoal, aí você vai no @Fê Vila Rodona, com 1 L e 2 R's. É isso, meninas. Gente, queria agradecer demais, muito feliz que vocês vieram, amei. Acho que a gente precisa falar desses assuntos, ansiedade, colocar as nossas vulnerabilidades pra fora, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fala da gente, a gente tá falando do mundo inteiro também. Eu vi que todo mundo tá passando por isso. Então, se você em casa tá passando por alguma situação desafiadora, que você possa procurar ajuda, que você possa procurar pessoas pra te ajudar, isso é normal. Todo mundo passa em algum momento. E tudo tem solução, tudo passa. Então, que a gente possa realmente ficar tranquilo, buscar ajuda, aceitar essa ajuda e as coisas vão se resolvendo, tá bom? Então, gratidão demais, menina. Obrigada, foi um prazer, amei demais. Bom, feliz demais. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.